Agora Hércules tem que sair da Grécia. Agora, os trabalhos de Hércules são muito mais difíceis. Ele vai ter que enfrentar seres, além de poderosos, seres que estão distantes, seres que às vezes ele nem sabe onde encontrar. Agora tudo vai ser mais difícil para Hércules. Mas lembre-se, nós estamos numa jornada evolutiva. Ele está adquirindo cada vez mais a capacidade de se autodominar, de dominar os seus próprios instintos, de fortalecer a sua sabedoria e a sua virtude por meio da sua coragem. O sétimo trabalho de Hércules é capturar vivo o touro de Creta e levá-lo até Micenas. Eu não sei se vocês sabem, mas Creta é uma ilha do mar Mediterrâneo. Uma ilha em que havia esse touro conhecido por sua extrema força e também por sua extrema brutalidade. Esse rei, esse touro que estava lá na ilha de Creta, então ele não só, veja só, a dificuldade é dupla no caso. Ele não só precisa capturar o touro, como também levá-lo até Micenas, ou seja, até o continente. Então, são duas grandes dificuldades que existem aí. O touro, está bem claro aqui, o sentido simbólico do touro de Creta. Ele representa a força bruta, a violência. Nós sabemos que Hércules era capaz de força bruta. Ele era capaz de agir com violência. Mas como ele domina o touro de Creta? Ele domina o touro de Creta escapando dos seus golpes, usando a força do inimigo para dominá-lo. Ele o faz, como um toureiro, ele o faz golpear o vazio, dar as suas chifradas no Brasil, dar as suas chifradas no vazio, não no Brasil, né? Isso tem um significado importante. Às vezes, a brutalidade é vencida não com a brutalidade, mas com a inteligência, desviando os golpes da brutalidade, fazendo com que aquela força utilizada contra você se volte contra o inimigo. Quando ele empurra os chifres do touro de Creta para baixo, a força do touro se direciona para a terra. Ele domina o touro, controlando a direção da fúria do touro. E a partir desse momento ele consegue dominá-lo a tal ponto que ele volta para casa navegando o próprio touro. O touro vai nadando de volta para casa. Ou seja, quando ele dominou aquela força do touro, quando ele conseguiu manipular essa força em seu favor, ele o transformou num aliado. Ele transforma o touro de Creta num aliado. Isso quer dizer que, às vezes, é melhor manipular a força do valentão do que brigar com ele. O oitavo trabalho de Hércules é capturar os cavalos de Diomedes.
eram cavalos terríveis, cavalos carnívoros. E que esse Diomedes, que era um bandido que existia lá na Grécia, esse Diomedes fazia o seguinte: sempre que alguém passava pelo território que ele dominava, ele capturava a pessoa e jogava para os seus cavalos. Ou seja, as pessoas que passavam pelo lugar, os forasteiros, né, eles eram jogados para a morte. Então, é um triste destino que era reservado, né, que o Diomedes reservava a todos aqueles que passavam pela sua região. Ou seja, esse Diomedes era um terrível bandido. Era um homem mau. E ele, como ele faz para dominar os cavalos de Diomedes? Não é tão difícil. Hércules agora está viajando com amigos, com outras pessoas que o auxiliam. E é relativamente fácil para Hércules dominar esses cavalos. Eram todos homens versados na arte de domar cavalos, né? Então não é tão difícil dominá-los. O difícil é dominar o Diomedes e o seu exército. E como Hércules consegue fazer isso? Mais uma vez, desviando o curso de uma parte do mar. Ele consegue construir um dique, né, e desviar o curso das águas contra os exércitos do Diomedes. E assim ele o vence. Os cavalos, no caso, simbolizam as tentações a que o homem sempre é submetido. E ele vence os cavalos de uma certa maneira desordenando, porque a água tem esse sentido simbólico de desordem. Ela cria a desordem. Então, desordenando os exércitos do inimigo. É assim que ele vence as tentações. Mas ele reserva para o bandido Diomedes um destino semelhante àquele que ele dava às suas vítimas. Ele joga o bandido para os próprios cavalos, e os cavalos o devoram. O nono trabalho de Hércules é o cinto de Hipólita. Hipólita era a rainha das Amazonas e tinha um cinto mágico a que dava grande valor. O rei Euristeu tinha uma filha, e a filha é tentada pela deusa Hera, que é a inimiga de Hércules, e acaba manifestando o desejo de possuir esse cinto de Hipólita. A Hipólita era a rainha das Amazonas, como eu disse, e as Amazonas eram uma tribo de mulheres guerreiras, extremamente violentas, extremamente ferozes. É uma cena admirável essa. Ele chega claramente, a mesma coisa que ele faz com a deusa Ártemis. Ele chega para a rainha Hipólita e diz: olha, eu não estou fazendo isso por minha vontade, mas porque eu tenho que cumprir trabalhos para o rei Euristeu. E o rei Euristeu pediu o seu cinto. E, na verdade, a rainha fica admirada com aquela postura digna de Hércules. Porque ele diz o seguinte: se você não quiser me dar o seu cinto, nós vamos guerrear. Mas eu não quero guerrear com você, nem com seu povo. E a rainha retira o cinto, está entregando o cinto a Hércules, quando de repente uma das Amazonas grita: não, ele é um traidor e tudo mais, e começa uma luta terrível entre as Amazonas e os amigos de Hércules. Hércules vence a batalha, mata várias Amazonas. E o que significa essa luta entre as Amazonas e os amigos de Hércules? No sentido simbólico da mitologia, os homens aí, os amigos de Hércules, representam o poder espiritual. E as Amazonas representam o poder temporal, poder material. A vitória dos amigos de Hércules sobre as Amazonas significa que o espírito domina a matéria. Esse é o sentido simbólico.
E o sentido simbólico do cinto de Hipólita? O cinto representa, é aquilo que você coloca em torno da sua cintura, né? Você cobre os seus rins. Os rins representam, no sentido simbólico, a identidade, a intimidade das pessoas. Então, quando você tem o cinto, você está mostrando um domínio sobre a sua própria identidade. Na Bíblia, por exemplo, na Bíblia hebraica, cingir os rins tem esse sentido. É quando você está assumindo o seu papel na vida, fazendo aquilo que você tem que fazer. E esse é o sentido simbólico do cinto de Hipólita. O 10º trabalho de Hércules é capturar o gado de Gérion. O Gérion mora naquilo que nós conhecemos hoje como o Estreito de Gibraltar, que é aquele pedaço do mar que separa a África e a Europa, entre a Espanha e Marrocos. Então essa cena se passa ali, no Estreito de Gibraltar. Tanto é que existem colunas de pedras no lado da Europa e no lado da África, e que são chamadas as colunas de Hércules. Porque, pela mitologia, foi Hércules que separou aquele estreito. Foi Hércules que colocou aquelas pedras ali. Então, o problema, mais uma vez, não é o gado de Gérion, mas o Gérion. O Gérion é um monstro. É um monstro terrível que é dono desse gado. Então, o Hércules tem que capturar esse gado e levar até Micenas. Olha só. Tem que não só capturar o gado, como conduzi-lo, né, lá da região onde hoje é a Espanha até a Grécia. Tem que fazer uma longa viagem com todo esse gado. E o problema não é o gado, como eu disse, o problema é o Gérion. O Gérion é um monstro que tem 3 cabeças, 6 braços e 6 pernas. O que é que simboliza o Gérion? O Gérion simboliza vícios humanos. A vaidade, a luxúria e a dominação. São pecados, como se fossem pecados capitais. A vaidade, que são fonte de outros pecados. Vaidade, luxúria e dominação. A vaidade, que é o amor próprio. A luxúria, que é o desejo de prazeres ilegítimos. E a dominação, que é o desejo ilegítimo de poder, de mandar nos outros. E o que você precisa fazer? Fazer o que Hércules fez para vencer Gérion. Cortar a fonte dos vícios. Cortar uma por uma as cabeças de Gérion. Uma por uma. Fazendo assim, você consegue vencer os seus próprios vícios e transformá-los em virtudes. Quais são as virtudes que eu mencionei? Então, esses vícios acabam se transformando em virtudes. Acabam se transformando em sabedoria, acabam se transformando em coragem, acabam se transformando em mansidão. Então, no lugar da vaidade, sabedoria. No lugar da luxúria, coragem. E no lugar da dominação, mansidão. Mansidão de espírito, autocontrole. O 11º trabalho de Hércules é levar os pomos das Hespérides para o rei Euristeu. Esses pomos eram frutos sagrados. Na verdade, eles associam 2 coisas, os pomos das Hespérides. As Hespérides eram criaturas de origem divina que habitavam o fim do mundo. O que era o fim do mundo para os gregos? Além do grande oceano. O fim do mundo, para os gregos, éramos nós. A América.
o outro lugar, o que era inimaginável para eles. Então, as Hespérides viviam nesse lugar distante, totalmente distante. E o Hércules teve que lutar, né? teve que primeiro descobrir onde moravam as Hespérides, o que foi um grande problema. Ele teve que perguntar isso para Nereu, que era o pai de Plutão, aliás, o pai de Netuno, que é o deus dos mares. Ele teve que acordar o velho Nereu, acorrentá-lo até que ele revelasse onde moravam as Hespérides, para então recuperar os seus frutos, para buscar lá os seus frutos. Os frutos, no caso, em italiano é pomo de ouro, na verdade o pomo de ouro. Em italiano, tomate é pomodoro, que é o fruto de ouro. O que representa o pomo das Hespérides? Ele representa essa junção entre os frutos da terra, os frutos da matéria, e o ouro, que representa o espírito, o céu. São as duas coisas que estão unidas. Elas moram onde? No fim do mundo. A união entre as coisas mora no fim do mundo, onde o céu e a terra se juntam. Então ele vai até o fim do mundo para buscar os pomos das Hespérides. Mas lá no fim do mundo, o que ele faz? Ele pede a ajuda do Atlas. O Atlas quem era? Aquele Deus que ficava carregando o mundo nos próprios ombros. E o Atlas era muito amigo das Hespérides. Então o Hércules chega para o Atlas e diz: escuta, você não pode ir lá buscar os pomos das Hespérides para mim? Mas o Atlas diz a Hércules: mas Hércules, quem é que vai segurar o mundo até eu voltar? Hércules então diz: não, pode ficar tranquilo, eu seguro o mundo enquanto você vai lá buscar os pomos. E de fato Hércules, com muita força, consegue colocar o mundo sobre os seus ombros e fica esperando a volta de Atlas. Quando Atlas volta com os pomos de ouro, ele olha o Hércules lá segurando o mundo e ele tem uma ideia maligna. Eu vou deixar o Hércules aí, vou deixar ele aqui e vou sair para o mundo. O Hércules diz: olha, tudo bem, você pode me deixar aqui, mas primeiro, você pode tirar um pouquinho o mundo, porque está doendo um pouco os meus ombros, eu só queria ficar melhor, só queria ficar numa posição mais confortável aqui. E o Atlas diz: tudo bem. E aí o Hércules deixa o mundo, o Atlas volta a colocar o mundo sobre os ombros e a situação fica por aí. Quer dizer, o Atlas até que tentou, mas o Hércules conseguiu driblá-lo. É daí que vem essa história de carregar o mundo nas costas, né? Você não fala isso de vez em quando? Nossa, parece que eu carreguei o mundo nas costas. Vem dessa história aí do Atlas e do Hércules. Assim como, lembra do primeiro trabalho do Hércules? Qual foi? Matar o leão de Nemeia. E não existe essa expressão no nosso cotidiano? Nossa, eu estou matando um leão por dia. É daí que vem. Que eu digo sempre, os clássicos estão presentes na nossa vida, sempre. E a última tarefa, o último trabalho de Hércules é talvez o mais difícil. É um trabalho que é feito por outros grandes personagens da literatura. Dante Alighieri faz esse trabalho. Enéas faz esse trabalho. Ulisses faz esse trabalho lá na Odisseia de Homero. Outro personagem que faz esse trabalho é Orfeu. E qual é esse trabalho? Descer aos infernos. Orfeu desce aos infernos para resgatar a sua amada Eurídice. Dante desce aos infernos durante a Divina Comédia. Ele desce aos infernos para depois poder subir
pelo purgatório em direção ao paraíso. A descida aos infernos é uma constante na literatura universal. E Hércules tem que descer aos infernos para capturar e trazer vivo o cão Cérbero. Cão Cérbero é o cão que guarda a porta dos infernos. É um cão que tem 3 cabeças, que tem várias serpentes, uma cabeleira de serpentes atrás dessas cabeças, e uma cauda com mandíbula de dragão. Quer dizer, um ser terrível que o Hércules precisa trazer para cumprir o seu último trabalho. E ele faz isso. Ele desce até os infernos, fala com Hades, que é Plutão, o deus dos infernos. E o Hades diz o seguinte: olha, Hércules, você está autorizado a pegar o Cérbero, sim. Mas é o seguinte, você não pode usar nenhuma arma. Tem que ser com as suas próprias mãos. E Hércules consegue domar o cão Cérbero e levá-lo até o palácio de Euristeu. Euristeu fica com tanto medo quando ele leva o Cérbero para ele, que ele se joga dentro de uma tina e fica 3 dias ali dentro, de tanto medo que ele sente do Cérbero. Depois, Hércules, cumprido o seu último trabalho, leva o Cérbero de volta para os infernos. Qual é o significado simbólico desse trabalho? É preciso encarar a morte. O herói não pode ter medo da morte. Esse é o sentido essencial do último trabalho de Hércules. E, de certa maneira, toda a literatura clássica gira em torno desse tema. Como nós vamos enfrentar a morte? Como nós vamos encarar a morte? Como nós vamos vencer a morte? É uma necessidade que os heróis clássicos possuem, mas que nós também temos. Nós católicos, por exemplo, eu sou católico, nós católicos, quando rezamos a Ave Maria, qual é o último verso da Ave Maria? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Ou seja, nós estamos sempre colocando a vida na perspectiva da mortalidade. Porque só assim nós poderemos atingir o estágio além da morte, a redenção. E é exatamente esse estágio que Hércules atinge ao cumprir o seu último trabalho. Toda essa jornada, todos esses trabalhos, todas essas dificuldades, todos esses desafios eram, na verdade, a busca pela redenção, a busca pelo perdão. Hércules busca o perdão. O perdão que é a lei estrutural do universo. E quem nos mostra isso foi aquele que certamente é o maior de todos os heróis. Jesus Cristo. Jesus Cristo, de todos os heróis, foi o único que venceu a morte. Ele passou pela morte, mas venceu, suplantou a morte, mostrando o caminho da redenção. A nossa civilização é toda baseada na Grécia, em Roma e em Jerusalém. Essas 3 são as fontes de toda nossa civilização. Hércules, de certa maneira, mostra que é possível humanamente conseguir o perdão e conseguir superar o medo da morte. E é por isso que nós precisamos dos heróis. Eu encerro com as palavras
de Menelaos Stefanides sobre os heróis. Homens fortes, intrépidos e belos de alma, belos de mente e corpo. Mesmo que não tenham sido assim, da maneira como queria a fantasia humana, naqueles tempos antigos e místicos, de todo modo, eles existiram. Sempre houve e sempre haverá heróis, pois enquanto houver covardia, também haverá bravura. Enquanto houver maldade, haverá também virtude. Enquanto houver mesquinhez, haverá também grandiosidade. O mal gera o bem, assim como o inverno traz a primavera. Os homens simples admiram os heróis, acreditam neles e, com isso, adquirem força. E essa é a força que impele para frente as gerações humanas. Obrigado e até o próximo Clube do Livro.